Padre Léo pensava em Betânia. O senhor já sabia ou o senhor soube de Betânia quando já existia? Não, já sabia. Ele falava de Betânia. Antes de existir Betânia. Antes de existir Betânia, ele sonhava. Ele diz, uma coisa muito interessante. Por exemplo, ele falava nas missas que queria um lugar onde pudesse acolher Jesus. Porque Betânia é muito forte na espiritualidade do coração de Jesus. E Betânia, a experiência bíblica, o Padre Léo conhecia muito a Bíblia. Mas muito. Não é só conhecer capítulos e versículos, ele estudava mesmo a palavra de Deus. Uma das coisas que eu mais encontrei na biblioteca do Padre Léo foi dicionário bíblico. Então ele estudava muito. Então a Betânia bíblica, a partir da espiritualidade do coração de Jesus, que tem Betânia como uma referência, porque na espiritualidade do coração de Jesus, Nazaré e Betânia são momentos privilegiados do coração de Jesus, que na mística do coração, você fica imaginando, o que Jesus fazia em Nazaré aos 30 anos, como que era a vida dele ali? Ele amava naquele lugar. Resumo de tudo, ele amava. Ele fazia, foi para a Índia lá? Não, ele amava. Aí o que ele fazia não importa, acima de tudo ele amava. Em Betânia, ele amava. Então o Padre Léo começou a descobrir, isso para nós é muito forte na nossa espiritualidade, começou a descobrir em Betânia esse Cristo histórico que amava, essencialmente amava. E isso está expresso em João 13. Então, ele falava sobre isso, ele pregava sobre Maria de Betânia, que para ele tinha certeza que a situação dela era uma situação de marginalização e prostituição. Ele pregava sobre Lázaro, para ele Lázaro morreu de lepra. Os sinais bíblicos dão a entender que a morte de Lázaro era de lepra, e se morreu de lepra, onde Betânia era uma colônia de leprosos. Se era uma colônia de leprosos, toda a situação dos leprosos na Bíblia, certo? Que era uma situação de exclusão, carregava o sininho para ninguém chegar perto. Então ele foi trazendo essa mística. Marta, o grande desafio do Padre Léo era descobrir o momento em que Jesus curou Marta. Porque ele falava brincando, não sei se eu posso dizer, mas tá bom, vou dizer. Ele falava brincando. Por exemplo, ele tinha certeza que ele curou Maria. Maria deixou de ser quenga, ele falava. Curou Maria. Mas e Marta? Ele tinha certeza que curou Lázaro. Lázaro voltou à vida, era leproso e foi curado. E Marta, do que curou Marta? Então, aí ele faz o paralelo com São Lucas, dizendo que Marta, que era agitada, Marta, tu te agitas e te inquietas com tantas coisas. Quando chega em João, ele descobriu esse detalhe na Bíblia, ele tinha essa capacidade, esse olhar de ver a filigrana do Evangelho. Isso sempre me chamou muita atenção. Ele olha lá e diz, o versículo diz, Jesus fala com ela, Jesus fala com Marta, pergunta, crês nisso, tal, e aí a palavra diz assim, e Marta falou baixinho. Quando ele leu isso, falou baixinho, foi curada, a cura está aí. Quem que era agitada, a prova que ele foi curado. Ele era... Marta falou baixinho, foi curada. Então ele pregava sobre isso. Alguma coisa ela foi curada. Foi curada. E ele pregava sobre isso. E aí ele começou a pedir um lugar. E eu fui acompanhando isso. Ele pedia um lugar para onde ele pudesse, porque uma das coisas que ele falava muito para nós era assim, uma das coisas que mais me incomoda, Vicente, é que eu converso com esses meninos, e ele atendia mesmo, às vezes trazia para dentro da casa e deixava a gente incomodado. Eu, o Padre Lúcio, às vezes a gente ficava incomodado, porque a gente nós nunca fizemos curso para acolher um dependente químico. Dependente químico do nada, na casa dos deonianos. E na época nem tinha curso. Não, os pais, o Léo enfrentou o movimento com os pais dos alunos do colégio. Trazendo dependente químico para dentro do colégio. De casa, para dentro do colégio, entendeu? Foi reclamação pro provincial do Padre Léo. Então, a gente dizia, Léo, você é louco, Léo. A gente fala, Léo, você é doido.
Falando, Vicente, mas uma das coisas que ele dizia que incomodava é que ele voltava para a cama, punha a cabeça no travesseiro e dormia. Porque o Léo tinha uma facilidade para dormir, que era uma coisa, às vezes dormia sentado, assim. Quando você menos perceber, ele estava... Bonito, né, amor? É o meu amigo, então. Parece alguém? Parece. Eu falei, gente, eu para dormir eu preciso estar lá, tem todo um ritual, chegar em casa, né? Não, ele sentava, ele dormia. Às vezes eu ia buscar ele na sala, porque ele dormia lendo, estava lá lendo, ele estava dormindo. Eu falei, Léo, vai deitar na cama para descansar. Tem muita saudade disso, assim. Uhum. Aí, então, ele falava, ó, eu volto para casa e vou dormir. E os meninos, para onde que eles vão? As meninas continuam lá, então eu preciso dar uma opção para eles. Eu preciso dar uma estratégia. Hoje aconteceu isso comigo. Eu fui levar o meu irmão, dei carona para o meu irmão, antes de ir para a consulta, para ele buscar. Eu tenho um irmão que mora em São José, que por sinal é filho de Betânia também. Aí fui dar carona para ele, porque ele precisava de uma carona para ir no psicólogo. Aí fui levar ele no psicólogo. Estava estacionado lá e pus no pisca-alerta, porque lugar para estacionar não tinha. De repente, quem que passa por mim? E eu não percebi. Eu dentro do carro, de óculos escuro, ali dentro do carro, de repente uma filha diz, pai! Aí eu olho assim, era uma filha de Betânia, que há uns 4 anos atrás passou por aqui. Aí eu fui, Mariana, o que você está fazendo aqui? Aí falou, pai, é o que eu vim falar, eu estou na rua, que não sei o que tem. Aí apresentou o atual dela, né? Porque sempre tem um atual. Aí falando e tal, falei, filha, aqui não sei o que tem. Falei, pai, pelo amor de Deus, eu quero voltar para Betânia. Falei, não, então tá bom. Então ajeita as coisas, que eu até trouxe o nome, trouxe tudo certinho para entregar lá, para dar um jeito de trazer ela, porque é uma coisa que me marcou muito. Eu falo, pai, tá chegando o Natal, eu quero passar o Natal em casa. Olha que coisa. Betânia, como é que eu vou deixar na rua? Vai. Então, eu tenho essa graça, vira canivete, nem que ela vai passar o Natal em Betânia, depois a gente vê o que vai fazer. Ela e o atual, vai fazer o quê? Eles vão passar o Natal em Betânia. E o Padre Léo falava isso, eu preciso ter um lugar para poder concreto. Então ele dizia, quando chegou ali em final de 94, ele começou a falar sobre isso, e aí pediu um lugar. Literalmente falou, gente, eu preciso de um lugar, se vocês souberem de alguém que possa doar. Primeiro começou a procurar em Brusque e tal, até que em Brusque estava difícil. Aí a dona Wanda aqui falou, olha, eu tenho um pessoal lá que eu acho que pode dar. Se você conseguir, eu quero. Aí falou com o pessoal que ela trabalhava na Porto Belo, que fica em Tijucas. O pessoal da Porto Belo falou, eu tenho um terreno lá em São João Batista. Se puder e é para um projeto assim de igreja, eu arrumo para ele. Aí o Léo aceitou na hora. E começou a situação. Zero, não tinha nada. Isso, a zero. Então, eu me lembro, não tinha nada. Me lembro das visitas com ele aqui. Uma das experiências mais bonitas que eu fiz, Guto. Por isso eu posso duvidar de qualquer coisa, menos da providência de Deus. Eu e Padre Pedrinho, e hoje o Padre Pedrinho, na época o Frater Pedrinho, andando com Léo e Juscelia no meio do mato aqui. Era só eucalipto no meio do mato. Lá onde hoje é a nossa casa, acima foi a primeira missa, ali. Ali ainda vai virar um monumento da primeira missa, porque Betânia nasceu ali dia 12 de outubro de 1995. Então, ali tem o Léo descia no meio daquele mato e dizia assim, Juscelia, ali é uma baixada, ali dá para fazer uma primeira casa. Juscelia, é verdade, eu já estou enxergando a casa ali, a gente pode fazer a casa, mais para o fundo dá uma lagoa, e a gente vai esticar, eu quero uma horta. O Léo olhava, eu só via eucalipto. Eu só conseguia ver eucalipto. E eu tenho isso para mim. O Léo, naquele momento, olhava com os olhos da fé. E a fé dá propósito.
A fé dá rumo, dá direção. A fé estabelece metas. E o Léo olhava e via. E o que é melhor? Aquilo se concretiza quando é um olhar de fé, né? E é assim com todos os fundadores. Eu, na minha ingenuidade, na minha inexperiência, eu só vi eucalipto. Falei, meu Deus do céu. E incomodado com o mato, com os bichos, com o pernilongo. E ele enxergando casa, lugar, sabe? Campo. E eu só vi eucalipto.